Bom, então vamos começar? Bora? Bora lá, né? Primeiro, boa noite a todo mundo que está aqui. Olha, o pessoal já está aqui entrando. Boa noite a todos. Obrigada por participar, viu, gente? Pela paciência de estar aqui com a gente, né? Aprendendo um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre investimento, né? Qual o caminho para começar a investir? Basicamente, a gente está falando para quem está iniciando nos investimentos, né? E assim, a gente tem muitas dúvidas quando a gente vai começar a falar de investimento, quando a gente vai começar a investir. Ah, eu não sei se eu posso investir, eu estou endividado, eu posso investir, onde eu começo a investir? Eu invisto em renda fixa, renda variável, o que seria isso? Quais os custos de investimento? E a gente vai falar um pouquinho disso, né, hoje, que eu acho que vai dar um norte para muita gente. Muita gente me pergunta, sabe, Joyce, como que eu começo, Alexandra? Eu vou começar por o quê? Tem algumas pessoas que estão com dívida, outras estão com empreendimento. Então tem um caminho, né, Joyce, para a gente começar, né? Então, para quem está chegando aí, quem não me conhece, meu nome é Alexandra, eu sou educadora financeira, né? Estamos nesse caminho para ajudar passar mais informações, que a gente acredita que a educação realmente muda o indivíduo, e quando a gente muda o indivíduo, a gente muda, né, a maioria do mundo. Tá? E educação financeira é um tema que a gente gosta muito de trabalhar, porque a gente sabe que é uma grande demanda hoje. E hoje quem está conosco, né, uma honra estar aqui presente, a Joyce, minha mentora, viu, gente? Eu estou aprendendo também muito com a Joyce. É a Joyce da Joy Investing, lá do perfil, depois vocês vão visitar o canal dela lá. E a gente vai falar sobre investimento. Então, a Joyce pode se apresentar, tá, Joyce? Gente, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando com você. Minha mentorada, é muito legal estar junto, compartilhando um pouco mais dessa experiência, né, juntas. Eu sou completamente, assim como a Lê, apaixonada pelo mundo das finanças, em especial pela área de investimentos, né? E essa paixão eu nutro ela já há muito tempo, né? Eu queria ser operadora do pregão Viva Voz da Bolsa, né? Eu queria muito. O pregão hoje não existe mais, a última operação foi no dia 30 de junho de 2009, mas isso é um marco que nos permite chegar até aqui hoje, né? Essa extinção do pregão Viva Voz, ele é um marco para a democratização do sistema financeiro, a democratização dos investimentos. A gente pode estar hoje aqui falando com vocês, porque lá atrás iniciou-se esse processo de democratização, de popularização, porque quando eu era mais nova, você não conseguia passar perto da área de investimentos, precisava de um capital muito alto, né? Você precisava o custo era muito alto e os valores para você ingressar nesse mundo também eram muito altos, né? E com essa evolução do sistema financeiro, a tecnologia veio trazer a gente essa oportunidade de estar aqui falando que a pessoa física, mesmo com poucos recursos, ela consegue entrar nesse mundo dos investimentos e para isso é importante que ela tenha educação financeira, que ela quebre os seus tabus, que isso passe a permear o seu dia a dia, né, que ela entenda mais sobre isso e que ela assuma as rédeas das suas finanças, dos seus investimentos, buscando ter uma liberdade financeira, né, ter uma independência financeira lá na frente. Quando eu vejo investimentos, eu vejo a porta dessa liberdade financeira, né, para todos. Eu acredito que todos podem começar a investir e ter um futuro melhor, né, garantir uma independência que não venha a ser um único caminho, o INSS, né? Que a gente sempre fala que o INSS isso nunca será suficiente, né? Porque a gente vê que as regras, na verdade o INSS ele se comporta como uma grande pirâmide financeira, né? Que quem está trabalhando hoje paga para os que se aposentaram. E a gente vê a nossa pirâmide etária se invertendo, tendo uma mudança no comportamento etário do nosso país e como que isso vai ficar. Então, a gente tem que se preparar para esse momento e um dos caminhos dessa preparação é a educação financeira e os investimentos. Verdade. E a gente tem muito aquela questão, eu acho que primeiro, quando a gente fala de investimento, né, primeiro tem alguns paradigmas, né, são as crenças limitantes que a gente tem que tirar, né, Joyce? É aquilo que você falou, antigamente você não chegava nem perto do pregão, lá na Bolsa. Hoje popularizou, né, entre aspas, popularizou, porque hoje nós temos mais informações e existem outros produtos que a gente consegue trabalhar. Mas primeiro a gente tem que tirar algumas crenças, né? Muita gente vira e fala assim, mas eu não vou investir porque só investe, só rico que investe.
uma crença que é ótima, que a maioria das pessoas hoje traz. Ótima que eu falo assim, a maioria das pessoas falam. Nunca sobra dinheiro para investir. Então, esse ponto, principalmente, é onde a gente percebe que existe uma falta de educação financeira no nosso país. Experiência, né, dito isso, a gente vê que, por exemplo, no Brasil, se a gente for falar investimento em ações na Bolsa, né, eu vi os dados hoje, 3% da população brasileira investe na Bolsa de Ações. Se a gente fizer um comparativo, Estados Unidos, 55% da população, Japão, 45%. Então, a gente está muito longe desses países desenvolvidos, né? Eu acho que isso bate muito pela questão da educação financeira, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tem que primeiro mudar essas crenças, né? Trabalhar a questão da educação financeira, ok. Eu sei que eu tenho condição de fazer um investimento, eu tenho que mudar o meu processo, o meu gasto, criar um objetivo. Então, como que eu vou começar esse processo de investimento? Então, assim, algumas pessoas, às vezes, viram para mim e falam assim, Alexandra, eu já vou investir na Bolsa. Eu falei, não, calma, peraí, você tem algum investimento, renda fixa? Você tem alguma reserva? Não, mas como que eu vou começar? Tá? Então, assim, Joyce, começa pra gente aí. Qual que seriam os nossos primeiros passos para começar no mundo dos investimentos? E tem só fazer uma observação. Eu conheço muitas pessoas, a gente conversa muito, elas falam assim comigo, Alexandra, eu morro de medo de investir. Morro de medo de investir, por quê? Qual que é esse medo? Na verdade, é medo de perder dinheiro. Porque é certo, né, Joyce? A gente trabalha tanto, a gente junta aquele dinheiro e tal. Aí você coloca, mas aí vem a questão da informação, né? Então, vamos lá. Pode falar, Joyce, como que a gente vai começar a investir aqui? Então, mas eu acho que você falou certíssimo. Na verdade, assim, o primeiro passo para a gente perder o medo de investir é o que a gente está fazendo aqui. Busque conhecimento, porque a gente tem muito medo do desconhecido, do que a gente não sabe como fazer. Principalmente quando se fala de dinheiro, até porque nós somos educados, criados para sermos empregados. Né? A escola nos prepara para sermos empregados. Hoje, até com algumas resoluções do MEC, isso tem uma proposta de que vá ser alterado, mas a geração que está hoje na idade mais ativa, ela ainda tem muito dessa mentalidade. O dinheiro ainda é um tabu. Como você mesmo falou, as pessoas pensam daquilo, dinheiro não sobra, mas o dinheiro não tem que sobrar. Você tem que se colocar em primeiro lugar e se pagar primeiro. Né? Você não tem que correr atrás do dinheiro. O dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio, né? Ele é o que te leva a alcançar os seus sonhos. E como você mesmo falou, você tem que ter clareza dos seus objetivos, né? Eu falo que o dinheiro, ele tem que ter um carimbo. Porque, gente, ninguém junta dinheiro por juntar. Porque juntar dinheiro não te dá satisfação. O que te dá satisfação é o que o dinheiro pode comprar, né? O que ele pode te trazer. O dinheiro em si, ele não traz satisfação nenhuma. Até porque o dinheiro ele é um papel que a gente crê que ele tem esse determinado valor, e a inflação vem comendo esse valor tempo a tempo, né? E a função dos investimentos é exatamente preservar o valor desse dinheiro no tempo. Quando a gente fala de investir, é exatamente porque meus pais, quando eu era pequena, que eu cresci na época da hiperinflação. Né? Quando os meus pais recebiam o salário, no mesmo dia ele disparava para o mercado, porque você ia pegando os produtos da gôndola e vinha o mocinho remarcando atrás. Né? Então o monstro da inflação sempre foi muito presente. E isso eu acredito que foi um marco ruim, né? Foi uma mancha dentro da nossa cultura, dentro da construção da nossa educação financeira, essa falta de previsibilidade que a inflação gera. Isso nos fez pessoas imediatistas, porque a gente não tinha tempo para sonhar com muito longe, porque o dinheiro não durava tudo isso. Né? Quando você falava de uma inflação de 2, 3 dígitos, como que você ia pensar daqui a 5 anos? Eu falei, meu Deus, eu recebo X hoje, amanhã ele vale X menos 3. Né? Então, realmente isso complica muito esse histórico, esse legado que nós temos como brasileiros. Mas o Plano Real nos possibilitou uma mudança nesse cenário, foi que a gente falou dessas evoluções que aconteceram. Então agora a gente tem que dar um basta, né? E quebrar essas desculpas verdadeiras, né? Quebrar esses medos, quebrar essas crenças. E aí determinando sonhos, objetivos claros. Por quê? Por que eu estou falando de sonhos e objetivos? As pessoas falam muito, Joyce, qual que é o melhor investimento? Gente, não há um melhor investimento.
O melhor investimento, ele vai estar diretamente associado ao prazo e ao que você deseja conquistar com ele. Porque o prazo, o investimento, ele tem a questão de qual a rentabilidade dele e quando que você vai ter esse valor disponível. Então, por isso que você precisa primeiro carimbar o seu dinheiro, definir com clareza quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, quanto custa esse sonho. Então, a gente dá um passo um pouquinho atrás e fala de organização financeira e fala de construir sonhos, né? Construir seus objetivos. Então, o primeiro passo é você ter clareza de onde você quer chegar, porque senão, se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Com certeza, né, Joyce? Isso que você falou é muito sério, porque muitas vezes as pessoas viram e falam assim, olha, eu vou fazer um investimento, eu quero investir, igual eu vi muita gente fazendo isso no início de no final de 2019, 2020. Vou investir em ações, porque a rentabilidade é alta, eu vou ganhar muito dinheiro, porque tem aquela política, né, do imediatismo que a gente quer ganhar dinheiro e rápido, e muita gente acha que investir te torna rico. O que te traz dinheiro, na verdade, o que te torna rico, na verdade, é você empreender, você trabalhar, e esse dinheiro você tem que fazer multiplicar. O investimento te ajuda nessa multiplicação, né? Então, assim, muita gente veio com essa política, né, com essa ideia do imediatismo, colocar dinheiro nas ações, comprar, investir e ganha muito. Aí o que aconteceu, Joyce? Eu conheço tanta gente que com a questão da queda da bolsa, que aconteceu muito ano passado, né, ela teve uma queda considerável, eles colocaram dinheiro, ficaram desesperados, não tinham uma reserva, né? E aí a gente tem que pensar que, olha, depende muito do meu objetivo. Se eu vou colocar um dinheiro para investir, aquilo que você falou, o prazo é fundamental. Eu tenho que pensar no objetivo. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é aposentadoria. Então é para daqui a 10, 15 anos. E eu tenho que pensar que esses investimentos, eles são trabalhados através dos juros compostos, né? Que é o famoso, quanto maior o tempo, né? O juro composto funciona assim. Quanto maior o seu prazo, maior a sua rentabilidade. Se eu quero colocar um dinheiro no curto prazo, a minha rentabilidade vai ser menor. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala de objetivo, é isso, olha, para que serve? Para que eu vou investir? É para fazer uma viagem para daqui a 2 anos? Não é para minha aposentadoria? Então, uma coisa que a gente pensa muito é a questão do tempo, não é isso? Exatamente. Então, assim, para cada objetivo, você vai ter um investimento mais adequado. Então, para uma aposentadoria, a gente pode falar de prazos mais longos, um tesouro IPCA 35, 45. Agora, quando eu falo de uma viagem daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, aí já não dá. Eu preciso falar, às vezes, de um tesouro Selic mesmo, com um prazo mais curto, né? Ou um pré-fixado com um prazo aderente a essa data que você quer retirar esse valor. Então, assim, não existe o melhor investimento, não existe um único bom investimento. O primeiro passo é conheça os seus objetivos, defina onde é que você quer chegar e aí, para esse caminho, vai se adequando os melhores investimentos, as melhores formas, tanto em renda fixa, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, quanto em renda variável. Só que, assim, realmente, começar direto pela renda variável é um passo muito perigoso e que pode trazer dissabores. Aí é onde as pessoas viram muito para mim e falam, a bolsa é cassino. A bolsa é aposta, né? E definitivamente não é isso. Na verdade, o veículo financeiro nunca é o problema. O problema é como você se comporta em relação a ele. Quando a gente fala de dinheiro, na verdade, pouco depende do dinheiro, pouco depende do quanto você tem, e sim de como você se comporta com ele. Porque a gente vê pessoas que ganham pouco, mas conseguem poupar, porque tem uma educação financeira, sabe? Aí a gente fala dessas diferenças, né? Entre economizar, poupar e investir. Ela sabe economizar bem, ela consegue poupar, às vezes ela não faz os melhores investimentos por falta de conhecimento. Mas ela trabalha bem os 2 primeiros pilares. Já tem outras pessoas que ganham valores consideráveis, aí tira os seus, vamos lá, 30 mil reais por mês de salário, mas quando você vai ver as contas, ela ganha 30 mil e gasta 31. Né? Aí quem tá melhor? O que ganha 30 mil e gasta 31 ou o que ganha 5, mas gasta 4? Né? Então, assim, não é exatamente o quanto o mais importante, e sim o como você se relaciona com esse dinheiro. Porque é muito normal que toda vez que você aumente o seu salário, aumente o quanto você ganha, ou de
empreendimentos, a sua fonte de renda, né? Você aumente as suas entradas, é muito normal que a gente aumente o nosso padrão de vida. Então, aumente o nosso gasto. Aí a gente vive sempre naquela eterna corrida dos ratos, né? Que você ganha, você trabalha, ganha, gasta, e aí volta da estaca zero de novo, e você tem que recomeçar e você não consegue evoluir nesse processo, né? E a gente se esforça muito, né? Nós brasileiros, nós temos o hábito de se esforçar muito para ganhar o nosso sustento, e quando chega no momento de multiplicar esse dinheiro, a gente negligencia esse processo, terceiriza. É muito difícil, a gente acha, não, é muito difícil. Você fala, gente, você se dedica anos numa faculdade para conseguir ter uma formação, para conseguir um emprego que você busca com isso uma melhor remuneração. Aí na hora que você ganha esse valor, você acha muito difícil cuidar dele. Né? Então, assim, isso é um dissenso, e isso é que eu falo da gente ter a questão da falta de educação financeira, né? A gente precisa inverter essa ordem. Nós precisamos sim, como você mesmo falou. As pessoas pensam em investir para ficar rico. Quando você coloca em todos os modelos financeiros, você vê que o aporte mensal, a frequência do poupar, a frequência do investir, tem muito mais valor do que efetivamente o quanto você ganha nessa multiplicação. Né? Essa constância de investimento, ela é muito importante. Aí, assim, a gente começa com pouco, eu ganhei 15 centavos, foram 20 centavos. Gente, mas é de centavinho em centavinho que essa bola dos juros compostos, ela começa a crescer e ela vai, conforme vai passando o tempo, ela vai se transformando numa esfera tão grande, trazendo uma força tão grande para esse seu aporte, que é realmente exponencial o crescimento. Então, no começo, ela vai bem devagarzinho, mas quando ela pega impulso, esse impulso vai longe. E você tem ali que manter os seus aportes frequentes. Verdade. É o poder dos juros compostos, né? Quanto maior o tempo, que na verdade o Nzinho, né, é uma potência, então ele se eleva, quanto maior o tempo, maior a sua rentabilidade. E uma coisa muito importante realmente é essa constância. Não adianta você pegar um aporte, eu vou pegar lá 10 mil, 5 mil, vou colocar de uma vez, pá. E daí a 10 anos você acha que você vai colocar de novo. A constância também é importante. Você falou uma coisa muito, muito interessante, a questão de você não começar de uma vez na renda variável. Muita gente já pensa em começar na renda variável. Né? Eu vou iniciar com a renda variável porque a rentabilidade é maior. Mas calma, é uma coisa de cada vez. Aí vem a questão do conhecimento. Por isso que muita gente perde dinheiro, né, Joyce? Que você já começa de uma forma sem conhecimento, você não sabe onde você está colocando seu dinheiro, você não sabe como se comporta essa questão até dos juros, né? A gente estava até conversando uma coisa interessante esse final de semana, né, que a gente estava falando, investir numa empresa, quando a gente fala em ações, né, depois você vai falar, é aquela que tem a ver com você, né? Porque aí a gente, na verdade, você tem aquele objetivo. Então, o objetivo é muito importante, a constância é muito importante nessa questão dos investimentos. Né? E a gente começa, uma coisa muito importante é quando a gente fala da reserva de emergência, né, Joyce? Antes de começar a investir, você acha que é interessante a gente... Primeiro, né, uma questão, muita gente fala assim, eu estou endividado, né? Estou devendo cheque especial. Eu quero fazer um investimento. Tem gente que quer fazer um investimento, mesmo devendo cheque especial. Né? Tá pagando lá seus 7, 8% de juros e quer fazer investimento. Mas como que funciona isso? E aí, como é que a gente fala para essa pessoa? Então, assim, endividados podem investir? Pode. Não é o mais recomendado, porque como você mesmo falou, infelizmente, quando a gente paga, os juros que a gente paga está muito longe dos juros que a gente recebe. Né? Enquanto a gente está lutando para conseguir 0,5% ao mês, com muita sorte, 1% ao mês, o famigerado 1% ao mês, quando você vai para um cheque especial, a gente está falando de taxa de 12% ao mês. Num cheque, no cartão de crédito, 14%, 15% ao mês. Então, é discrepante essa diferença. Então, assim, quando eu pego um cliente que está na situação de endividamento e ele quer investir, para a sua reserva de emergência, ok. Desde que as contas que ele esteja endividado, ele esteja conseguindo, a gente passa todo um projeto, né, um trabalho de reorganização financeira para estancar essas dívidas. Então, a gente vai fazer todo um trabalho de reordenar, economizar, ajustar essas contas, abrir mão de algumas coisas para colocar a casa em ordem. E aí você só falaria
de investimento numa reserva de emergência. Por quê? Para que você não caia novamente, tipo, em um outro imprevisto, você não caia novamente no empréstimo. Então, a única, assim, o passo para um endividado começar a investir seria para evitar novas quedas, né? Então, pensando na sua reserva de emergência realmente. 2020 foi um ano que pegou e esfregou na nossa cara a importância da reserva de emergência. Né? Porque ele foi o ano do imprevisto, né? E imprevisto em cima de imprevisto, e um mais forte do que o outro, né? Esse coronavírus veio como uma onda destruindo, né? Uma tsunami destruindo tudo, e parece que as ondas não acabam, né? Fica sempre na ressaca desse mar. Que a gente, quando que a gente imaginaria que em pleno 26 de abril de 2021 a gente ainda estaria na mesma situação? Parece que 2020 não acabou e que a gente está ainda vivendo o mesmo filme, né? Então, isso trouxe essa importância da reserva de emergência. As pessoas estavam muito preocupadas, até por causa do boom da Bolsa, né? Desse crescimento que teve. Aí todo mundo em 2019, naquele ânimo da Bolsa, batendo recorde em cima de recorde, toda hora aparecendo no Jornal Nacional, novo recorde da Bolsa, isso, aquela coisa, né? Quando essa notícia chega no Jornal Nacional, corre que temos problemas à vista. Né? Porque quem tinha que entrar e quem tinha que ganhar entrou bem antes. E quando as coisas estão na mídia, é porque o bonde já passou, né? Porque a mídia só fala o que dá notícia. Né? Então, é muito perigoso quando a gente começa a ir muito pelo barulho de mercado, que a gente fala que é o efeito manada do mercado, né? Mas a gente vinha nessa onda, e aí veio o Covid em março, para mostrar a necessidade e a importância da reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É aquele dinheiro, é o dinheiro que você empresta para si mesmo, né? É o dinheiro que você pega e guarda para aquele momento de imprevisto que você não sabe quando vai acontecer. Né? Pandemias acontecem a cada 100 anos, em média, né? O histórico que a gente tem, aí a cada 100 anos a gente tem um grande catástrofe, né? um grande desastre. Apesar que esse que a gente viveu não tem precedente na história, né? Mas ele reforça... Eles falam, inclusive, que assim, teve alguns estudos que falam que a cada 10 ou 15 anos a gente vai passar por isso. Então a gente já tem que pensar... diminuindo esse prazo, né? Exatamente. Até pelo crescimento populacional, as demandas, assim, a gente vem estressando o nosso planeta, né? A gente vem gerando esses estresses, então esses deltas, essas variações vêm sendo comprimidas e a gente... Então, tem cada vez estar mais preparado para isso. E o primeiro passo de quem quer começar a investir é ter uma reserva de emergência. Por quê? Ela é o seu colchão de proteção, é realmente a sua âncora, né? Onde você vai se segurar no momento da tormenta. E aí, como que a gente dimensiona isso, né? Você tem que levantar os seus gastos essenciais e na média geral, a gente fala que a reserva de emergência deve ser entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Tá? Então, é por aí que a gente deveria começar. Então, qual é o meu custo mensal? O meu custo mensal é de R$2.000. Então, 6 vezes isso, pelo menos, se você é um autônomo, aí deve buscar sempre os 12 meses como uma reserva de emergência. Verdade, isso mesmo. Porque, na verdade, são os imprevistos, né? Um exemplo clássico disso, eu resolvi investir no início do ano. Vou investir, coloquei lá um valor para investir, mas eu não tive reserva de emergência. Aí surge um imprevisto, meu carro quebrou, né? O seguro não pagou tudo, uma questão de estética, não sei, uma questão de saúde, desemprego, a empresa fechou. São várias questões, né? São vários imprevistos que acontecem na vida da gente. A gente não está preparado, mas a gente pode amenizar um pouco realmente esse problema se a gente tem a questão da reserva de emergência, né, Joyce? Então, assim, imagina se você tivesse que tirar ali no meio da pandemia. Pois é. Se todo o seu dinheiro estivesse, vamos lá, R$50.000 você colocou lá na bolsa. No dia 23 de março, os 50 mil virou 20. E você tem um imprevisto exatamente nesse momento e precisa tirar. Você vai realizar esse prejuízo homérico. Com certeza. Aí eu tive situações de amigos que, assim, tinha dinheiro investido e tal,
precisou, com essa questão da pandemia, né, a pessoa adoeceu para evitar, porque essa questão das cidades, né, elas ficaram muito lotadas em relação aos hospitais. Então, para dar uma saúde melhor, resolveu ir para um outro estado. Aí tiveram que alugar um avião, contratar o hospital, gastou em torno de 50, 100 mil reais. Teve gente que eu conheço, né, aliás, eu não conheço, que eu fiquei sabendo que gastou em torno de 1.300.000, porque teve que ir para os melhores hospitais, porque na cidade... Então, assim, pensa, são imprevistos que ninguém espera, né? Então, é interessante que você realmente tenha sua reserva de emergência, né? E aí agora é onde colocar, né? Então aí, a reserva, né? Onde que a gente guarda nessa bendita reserva? Definitivamente não é embaixo do colchão, né? Porque senão a inflação come, né? Aí assim, gente, a reserva de emergência, os principais ativos que a gente deve direcionar essa reserva, em primeiro lugar aí a gente tem o Tesouro Direto, que é uma opção, inclusive hoje saiu uma notícia muito interessante sobre o Tesouro Direto, que a liquidação, né, você pedindo hoje o resgate, de hoje é uma segunda-feira, se você pedir o resgate hoje, até acho que às 3 horas da tarde, mais ou menos, o dinheiro cai amanhã na sua conta. A partir do segundo trimestre agora deste ano, a estimativa aí nos próximos dias seja anunciada a data exata, se você pedir o resgate até a 1 hora da tarde, o dinheiro estará disponível no mesmo dia. Então, essa é uma evolução do Tesouro Direto, inclusive uma evolução para a funcionalidade de reserva de emergência que o título Tesouro Direto, o Tesouro Selic, tem aí na sua carteira. Então, se torna realmente uma opção ainda mais válida para esse tipo de reserva. Essa é uma notícia fresquinha, saiu hoje no anúncio da B3. Como se diz, não vai demorar muito, a liquidez é rápida, porque uma coisa muito importante para a nossa reserva é a questão da liquidez. Você tirar rápido, você ter condição de ir lá e tirar rápido o seu dinheiro, né? E o CDB, Joyce, o que você acha de CDB? CDB também é uma excelente opção, só que aí nós temos alguns parâmetros, né? Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem 2 pilares que devem ser considerados. Primeiro, segurança, e o segundo é a liquidez, que é o que a gente está falando. O dinheiro tem que estar rápido, afinal de contas é imprevisto. Então eu preciso acessar esse dinheiro de modo rápido. Mas eu tenho que pensar sempre em seguro, não pode ser algo que varie como a Bolsa de Valores. Então a gente tem que falar que tem que ser algo mais estável, mais seguro. Então a gente falou do Tesouro, que é o ativo mais seguro que nós temos no país, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional, e até o governo quebrar, todo o resto já foi para o beleléu antes, né? E aí vem a segunda opção, o CDB. Quando a gente fala de CDB, a gente tem que considerar aqui, de novo, liquidez. Então, tem que ser um CDB de liquidez diária. Então, o dinheiro tem que estar rápido na minha mão. O segundo ponto é que ele tem que ser, no mínimo, de 100% do CDI. CDI é a nossa taxa básica da economia, que é aquele valor que o Bonner fala lá no Jornal Nacional. Hoje nós estamos em 2,75, né, a nossa taxa básica hoje. Então, o CDB você tem que buscar um que renda, no mínimo, o mesmo que o CDI. Tá? Menos do que isso para reserva de emergência não rola. Não rola, né? O CDI, na verdade, é o mesmo que a taxa Selic, né? A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né? Então, assim, se o banco estiver pagando, quando eu vou, então, contratar um CDI no banco, porque quando eu tô, o CDB, né? A CDI é a taxa. O CDB, o que é? Na verdade, é um título que eu estou emprestando dinheiro para o banco, né? Então, era como se eu vou chegar lá no banco, vou te emprestar um dinheiro e você me paga os juros. quanto que eu te pago? O banco vai me pagar CDI, que na verdade é o valor da taxa Selic, parece que é um pouco menor, né? Mas é praticamente... 0,10 Então, assim, a taxa Selic está 2,75, o CDI está 2,65. Ele é sempre... Ele varia ali em 0,10. Verdade. Então, se ele falar que vai me pagar 100% CDI, que seria 100% da Selic, tá bacana. Se for menos, não compensa. Aí, de repente, eu coloco na poupança. Né? Apesar que poupança não é investimento, mas tudo tem mais. Mas ela exerce uma função nessa parte da reserva de emergência, porque, assim, gente, até na reserva de emergência a gente tem que lembrar de um pilar muito importante, que é a diversificação. Eu, por exemplo, não tenho toda a minha reserva de emergência em um único lugar. Eu não tenho na poupança, porque eu acredito em investimentos melhores, mas a minha reserva de emergência está dividida entre CDB e Tesouro Selic. Né? Então, parte dela está no CDB, parte dela está no Tesouro Selic.
quando que a poupança é uma opção? Se você é uma pessoa que não tem muito crédito, né, disponível, que pudesse sustentar você num final de semana, por exemplo, porque assim, CDB não está disponível para resgate aos finais de semana. O Tesouro Selic também não está disponível para resgate no final de semana, são resgates em dias úteis. Agora nós vamos ter essa opção de até 1 hora, mas também apenas em dias úteis. Então, quanto que a poupança tem a função dela na reserva de emergência? Para suprir essa necessidade de final de semana. Então, digamos, você pode dividir a sua reserva de emergência em 3 partes. Deixa uma parte pequena na poupança, até para que se haja um imprevisto de final de semana, você ter ali... Porque qual que é a vantagem da poupança? A liquidez dela é imediata. Ela não rende diariamente, como essas opções que a gente falou de Tesouro Selic e CDB. Ela rende mensal, né? A gente fala que ela rende no aniversário, né? O aniversário do depósito. Mas a liquidez dela é imediata. Então, essa é uma vantagem da poupança, principalmente para se você tem essa necessidade de precisar do recurso aos finais de semana. Então, a reserva de emergência ela pode ser também diversificada, gente. Não é legal, em tipo de investimento algum, você concentrar todos os seus ovos numa única cesta. É sempre importante você ter a questão da diversificação até na reserva de emergência. É verdade, isso mesmo. E esses investimentos que nós falamos aqui, Joyce, é o quê? No caso, né, o Tesouro Selic, o CDB, a gente pode falar que são de renda fixa, não é isso? Exatamente. E a diferença, então, de renda fixa para renda variável? Como que seria isso? A renda fixa são todos os investimentos onde você está emprestando dinheiro a alguém. Ou ao banco, ou ao governo, você está sempre emprestando esse dinheiro para alguém. É um empréstimo, você abre mão do seu gasto hoje, do seu consumo de hoje, emprestando esse dinheiro a essa pessoa e você recebe juros por isso. Né? Então, isso é renda fixa. Aí a gente tem tesouro, né? O tesouro direto, todos os seus títulos do tesouro direto. A poupança é uma renda fixa. CDB, LCI, LCA, e tem uma sopa de letrinhas enormes que vão de ativos que fazem parte desse pool que a gente chama de renda fixa. São ativos mais conservadores, então se você não tem muito estômago para ver o seu dinheiro andando para trás, né, aí é importante que você procure ativos de renda fixa, porque ele sempre, na sua maioria, tem algumas exceções, mas na sua maioria, ou se você levar sempre até o vencimento desse seu ativo, você tem garantido ali o valor da rentabilidade contratada. Mas a rentabilidade não é lá grandes coisas, mas é um investimento, né? A rentabilidade, ela está sempre associada a risco. A risco, exatamente. Mais segurança, menor rentabilidade. Maior risco, maior rentabilidade. É igual se eu penso assim, você tem um cunhado que adora passar perna em todo mundo. Para você emprestar dinheiro para ele, você vai exigir mais juros, porque ele já tem um nome ruim na praça, né? Então você cobra mais dele. Agora, você tem lá o seu irmão, que é um bom pagador, funciona, trabalha direitinho, só vem imprevisto, está precisando de dinheiro. Dele, você vai cobrar um pouco menos, porque ele é um bom pagador, ele só está no momento com o imprevisto. Né? Então, você vai cobrar menos, porque você associa que o seu irmão tem menos risco de te dar um calote do que o seu cunhado que vive aprontando. Então, é essa associação de questão de segurança, menor rentabilidade, mas se você tem mais rentabilidade, você tem mais risco. É o famoso risco de crédito, né? E assim, a maioria das pessoas, eu percebo que elas preferem investir, por isso que a maioria prefere, quando está começando, começa a investir pela renda fixa, né, Joyce? Porque aí você já tem um investimento mais seguro, a rentabilidade não é tão alta, né, devido a essa questão da segurança, mas é mais seguro. Então, o risco é muito menor. É aquele negócio, quando a gente passa para renda variável, haja estômago, né? Haja estômago. Eu sempre falo, você está preparado para aguentar a volatilidade. É igual que quando você vai para alto mar, né? Tem que estar preparado para as oscilações. Porque o mercado, a gente sempre fala que o mercado de renda variável varia. Só que a gente não pode esquecer que a variação é para os dois lados, é para cima e para baixo, gente. E a gente tem que estar preparado porque ele varia para baixo. A renda fixa é que ela faz aquele caminho que só sobe, né? Devagar e sempre. A renda variável, ela sobe mais rápido, mas ela sobe em escadinha. Ela vai fazendo uma escadinha, ela tem os seus degraus, tem parte que é para baixo. Senão não monta escada.
Agora, é interessante, né, aquilo que você falou. A gente, não que a renda fixa não seja interessante. É bom quando a gente tem os investimentos, é aquele ditado. Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Vamos pulverizar um pouco, ó, vamos deixar um pouquinho na renda fixa, aí depois vamos passar um pouquinho, né, colocar um pouco na renda variável. Né? A questão da renda fixa, a gente tem, né, aquilo que você falou. A gente está comprando de instituições, organizações, tem a previsibilidade, você sabe praticamente quanto que você vai ganhar, né? Ah, você tem o CDI, o CDB, que é tantos por cento da Selic, você tem o Tesouro Selic, que tem lá uma taxa pré-fixada, tem aquele de pré-fixado. Ok, previsibilidade, tranquilo. Rentabilidade baixa, mas pelo menos eu deixei um pouquinho lá. Aí agora vamos ver essa questão da renda variável. E aí, como é que a gente faz? Agora eu quero investir também um pouquinho na renda variável, quero ganhar um pouquinho mais. Aí eu aprendi a lidar, né? Porque assim, eu acho que a gente sempre vai começar quem está começando agora, né? Sempre pela renda fixa, né, Joyce? Por essa segurança mesmo, até para você ir um passo de cada vez. Eu falo que é igual a corrida, né? Eu adoro corrida, mas imagina a pessoa que começa a correr já uma maratona. Coitado, vai ficar todo lesado, né? Vai quebrar. Aliás, não vai conseguir correr o primeiro quilômetro. Então, vamos um passo de cada vez. Aí, coloquei na renda fixa, tem segurança, agora estou me preparando para investir um pouco na renda variável. E como que funciona, então, essa questão da renda variável? Como que a gente faz assim? Então, quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando de ser sócio de um negócio. A gente tem que ter a cabeça de dono. Né? Por isso que eu até falei da questão de veja se a empresa que você está entrando, se ela está aderente aos seus valores e aos seus princípios, porque você vai ser dono daquele negócio. É dono de um tijolinho, às vezes do beiral da soleira da porta? É dono da soleira da porta, mas você é dono daquele negócio, você está comprando aquele projeto, né? Você está investindo em um ativo, a gente fala de um ativo gerador de riqueza, né? Porque gera emprego, move a economia. Então, você está realmente empreendendo, se associando a grandes corporações, tá? Então, isso é a renda variável. Na renda variável, nós temos as ações, os fundos imobiliários, tem um pool também de ativos, né? Tem ETFs. Só que aí, como que eu começo? Né? Até mesmo na renda fixa, por onde que eu começo? Eu sempre preciso de um intermediário. Quem é esse meu intermediário? Ele pode ser ou os bancos ou as corretoras independentes, ou bancos de investimentos. Qual que é a diferença entre esses três? Que aí é um item muito importante quando a gente fala de investir. São os custos, porque nada é de graça, e nem investir. Né? Para tudo a gente tem um preço a pagar. E aí, quando a gente fala desses três veículos, primeiro, os bancos. Nós temos a gente tem aí dois tipos de bancos, né? Que são os bancos grandes, os nossos 5 bancões, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, que aí são bancos onde as suas taxas são mais altas para você investir. Então, se você é um pequeno investidor, até para ter acesso àquele CDB que a gente falou, no bancão é muito mais difícil você ter acesso a um CDB, por exemplo, de 100% do CDI. O bancão, normalmente, ele trabalha aí, o público em geral, na casa dos 80%, 86% do CDI. Isso. Aí, quando que você vai conseguir, dentro de um bancão, uma rentabilidade melhor? Se você já é um cliente Prime, né? E a gente está falando aí de alguns valores um pouco mais salgados, e aí sim você consegue ter acesso a investimentos melhores, assim como taxas menores. Essa é a lógica do bancão. Mas, como a gente falou de democratização do sistema financeiro, nós temos a alternativa a esses grandes bancos, nós temos as corretoras independentes e os bancos digitais, né, que são caminhos para você acessar da mesma forma, em pé de igualdade com os grandes, só que sem ter que ter esse custo. Porque assim, gente, você consegue comprar uma ação com um valor, às vezes, inferior a R$10. Você tem acesso a empresas excelentes, como, por exemplo, o Itaúsa, né, que é a dona do Itaú. O preço da ação no fechamento de hoje, acho que estava R$10,35. Então, você consegue comprar uma ação. E assim, o legal é que você pode comprar uma. Você não precisa comprar 100 ações, né, um lote cheio. Você consegue comprar dentro do mercado fracionário, você consegue comprar uma ação. Então, você quer experimentar? Você já tem a sua reserva de emergência, você quer começar a colocar o seu pezinho, até porque, assim, a gente ensina, a gente está falando aqui a teoria, né? Mas você só vai saber o quanto que seu estômago realmente aguenta
quando você colocar o pezinho na água. Então, eu estou te ensinando a nadar, mas eu estou te ensinando a parte teórica do nadar. Você só vai saber se você realmente aprendeu a hora que você colocar o pezinho na água. Mas é para você entrar de cabeça? Melhor amigo, melhor não, né? Põe o pezinho primeiro, sente a temperatura da água, vai devagar. Então, começa com uma ação, pega 3 setores da bolsa. Eu gosto de energia elétrica, porque eu acho que energia elétrica a gente vai sempre depender dela. Eu gosto de banco, porque eu acho que banco, como a gente fala, né? Banco nesse país sempre ganha. Se o país vai mal, ele ganha. Se o país vai bem, ele ganha. Então, eu acredito que bancos vão continuar nesse cenário. Então, compra uma ação de banco. Saneamento básico. A gente precisa de água, a gente precisa de tratamento de esgoto, a população está crescendo. Então, pega uma empresa de cada setor, né, dentro dos setores mais resilientes, né, a gente fala de setores mais previsíveis da Bolsa, e começa a comprar uma ação de cada. Pega uma Itaúsa, um Bradesco, blá, blá, escolhe uma de cada e começa a sentir. Senta como você se sente comprando Itaúsa hoje a R$10,35 e daqui a uma semana ela está a R$7, porque isso acontece. Sim. Né? Assim como que você se sente quando essa mesma Itaúsa te pagar 1 centavo de dividendo no mês. Né? Aí você vai comemorar lá, a gente fica super eufórico quando ganha seu primeiro dividendo, né? Seu primeiro 1 centavo da sua ação. Verdade. Mas é o primeiro passo, né? Então as corretoras, a gente estava falando de como, né? Então nós temos a opção dos grandes bancos, que são veículos também de acesso, só que infelizmente eles têm taxas de corretagem, diversas taxas muito caras. Você tem os bancos digitais, aí a gente tem a plataforma do Banco Inter como uma opção que tem uma grande gama de produtos, tanto de renda fixa como home broker, né, também para a parte de renda variável, e sem taxas, não tem custo para você poder investir. E a gente tem as corretoras independentes, a gente pode citar todo o grupo XP, né, com XP, Rico, Clear, tem agora a Isinvest, que está conectada com o Nubanking, tem, gente, uma gama enorme de corretoras com taxa zero ou com custos muito baixos para você começar nesse mundo dos investimentos. E aí é importante que você realmente busque essas informações e cuide para minimizar os seus custos. Porque tudo tem esses custos, né? Quando a gente fala das corretoras, na renda fixa, você tem as taxas de custódia. Mesmo o Tesouro Direto, você paga lá, se você tiver acima, vamos lá, no Tesouro Selic, se você tiver acima de R$10.000 de reserva de emergência no Tesouro Selic, você paga 0,25% ao ano para a B3 guardar aquele título registrado lá no seu CPF. Se é um Tesouro IPCA para sua aposentadoria ou um pré-fixado para sua viagem daqui a 3 anos, você também paga essa taxa de 0,25% ao ano para a B3. Então, tem as taxas. E dessa você não foge. Dessa daí não tem como fugir. Quando a gente fala da renda variável, quais são as taxas envolvidas? A gente tem a taxa de registro, que já está ali, já vem direto na sua nota de corretagem, a taxa da corretagem, né, que são essas que as corretoras, boa parte delas já zeraram. Então, você tem a taxa de corretagem, e aí tem as taxas da B3, que aí você não foge, que são os emolumentos. Né, e desses, mas aí é 0,03% por operação. Ok. E quando eu vou comprar uma ação, Joyce, eu consigo fazer isso direto pela... O ideal é que eu faça direto pela corretora. Porque, por exemplo, se eu pegar um bancão, vamos supor que eu vou pegar o Itaú e fazer comprar ação através do Itaú. Eu não consigo fazer isso, então eu tenho uma taxa muito alta, né? Então o ideal é que eu faça isso por uma corretora, né? Essa gama que, inclusive, você falou aí com a gente, né? Sim, o ideal é você abrir a conta numa corretora, né? Para as corretoras hoje não dá para fazer Pix ainda. Então você vai ter que fazer um TED para essa corretora. Por isso que a gente fala da questão dos bancões, né? Que tem a taxa. Tudo bem, você não vai operar pelo bancão, mas você vai ter que pagar R$10 num TED para a corretora. Então é importante você analisar esses seus custos, né? Buscar alternativas de bancos que não te cobrem esse tipo de serviço. Então você vai, primeiro passo, abrir conta numa corretora. Né? Então esse é o primeiro ponto. Escolha uma corretora que se adeque aos produtos que você quer comprar, tá? Porque tem corretoras que só trabalham com renda variável. Tem corretora que ela tem renda variável e tesouro. E aí tem outras que tem, como por exemplo a Rico, ela tem renda fixa, renda variável e tesouro. E aí você tem um leque maior de produtos para poder concentrar ali naquela corretora. Então, escolheu a corretora, abriu sua conta, você vai enviar os seus recursos para lá.
e aí fazer a compra no seu home broker, que o home broker é a plataforma, é um nome bonitinho, mas é a plataforma onde você compra e vende o seu ativo, né? E aí você vai escolher a sua ação, Itaúsa, Renner, a ação que você se identificar e fazer a compra. E aí, em 2 dias, ela já está custodiada no seu CPF. Tem período, prazo de liquidação são 10 dias. Então, se eu comprei hoje, segunda-feira, ela estará registrada em meu nome lá na quarta-feira. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar também, não pode esquecer, além dessas taxas, a gente tem o imposto de renda, né, Joyce? Alguns investimentos que a gente faz, ou quase todos, né, pelo menos a boa maioria, tem o imposto de renda, né? A gente tem que ficar atento a isso, porque tem a questão do prazo, se você tirar num prazo antes, o imposto de renda é maior, né? Como que funciona isso, assim? Você fala pra gente? Então, aí é bom a gente voltar vamos fazer as 2 grandes caixinhas, né? Renda fixa e renda variável. De modo geral, os investimentos de renda fixa que incidem o imposto de renda, eles incidem normalmente pela tabela regressiva do imposto de renda. Ela começa lá em 22,5% e chega a partir de 2 anos na menor alíquota, que é 15% do imposto de renda. Então, exemplo, todos os títulos do Tesouro incidem imposto de renda conforme a tabela regressiva do imposto. Então, também não dá para ficar fazendo trade, né? Não dá para ficar fazendo compra e venda de título do Tesouro, porque toda vez que você faz essas compras e vendas, o leãozinho, ele precisa comer, né? Então, ele vai lá dar a mordida dele. Ativos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Aí a gente tem a poupança, como um exemplo de ativo isento. Nós temos a LCI, que são letras de crédito imobiliário, e as letras de crédito do agrário, né? Da parte de agricultura também são isentas. Por quê? Porque o governo quer incentivar o desenvolvimento de infraestrutura para o país e a parte de agronegócios, então ele dá um bônus, né? Ele isenta, isso não era assim antes, isso tem um tempo X para cá, já foi cobrado, mas hoje, né, a gente sempre fala, essas coisas é muito no dia de hoje, tá, gente? Principalmente quando a gente fala de imposto, ainda mais em tempos de crise, é assim, na data do dia 26/4/2021, a poupança isenta, a LCI e a LCA são isentos, são tipos de ativos isentos de imposto de renda, tá bom? Agora, quando a gente vai para a renda variável, aí nós temos modalidades que também variam conforme o seu tempo, né, e o valor. Então, se você compra uma ação, vamos lá, vamos voltar no nosso exemplo da Itaúsa. Se você comprar a Itaúsa hoje a R$10,35 e vender ela no mesmo dia a R$11, eu comprei de manhã às 10h35, ela subiu para R$11, eu fiquei super feliz e vendi. Vou pagar 15% de imposto de renda. Ah, mas vai pagar em cima da diferença dos 10,35 para os 11, que é o ganho, né, que você teve, você paga imposto de renda de 15% em cima desse valor, se você comprar e vender no mesmo dia. Agora, de novo, comprei lojas Renner hoje, paguei R$30 em lojas Renner hoje. Fiquei com ela uma semana. Daqui a uma semana eu vendi ela por R$40. Eu não pago imposto de renda, eu estou isenta desse pagamento do imposto de renda. Então, se você compra num dia e vende no outro dia, você tem uma isenção de até R$20 mil por mês para não pagar imposto de renda. Então, você tem esse bônus, né, nesse momento de R$20 mil por mês, só que não pode comprar e vender no mesmo dia. Tem que comprar hoje e vender amanhã. Se comprar hoje e vender hoje, tem 15%. Comprou hoje e vendeu amanhã, isenção do imposto de renda no limite de R$20 mil por mês. Interessante, é para a gente não ficar também naquele desespero, né? Por isso que a gente tem que ter um objetivo muito claro, né, Joyce? Sim. Quando a gente fala de investimento, a gente tem que ter um objetivo muito claro do que a gente quer. Até porque, quando a gente, por exemplo, a gente pula lá para a renda variável, uma coisa muito importante quando você está investindo em ações ou nos FIIs, né, que são os imobiliários, você tem que entender realmente do negócio. E, assim, as pessoas falam assim, mas é muito difícil, mexer com investimento é muito difícil. Na verdade, quando você começa a pegar as informações, é aquele negócio, né? Você começa a investir, a gente toma gosto pro negócio, né, Joyce? É muito interessante. E outra, o ser humano, ele aprende na prática muito melhor do que na teoria. Quando você só olha, você absorve 10%. Põe a mão na massa, essa taxa de absorção aumenta drasticamente. Por isso que eu sempre falo, começa.
Mesmo que seja com pouco, um pezinho de cada vez, mas se coloque em ação. Porque assim, se você não começar hoje, eu coloquei R$ 10 hoje, é pouco. Mas amanhã, se você não tiver colocado, amanhã é zero. Né? Então, Verdade. assim, começa, se coloque em ação, dê o seu primeiro passo. Ah, eu não tenho estômago para renda variável. Não precisa. Tem um leque de produtos homéricos na renda fixa. Inclusive, renda fixa também não é assim, eu compro qualquer coisa, não, tá, gente? Porque cada produto precisa ser estudado. Busque informações. Tem informação na internet, tem informação na própria CVM, tem o perfil da Lê, tem o meu perfil, não gostou da gente, tem um renca de gente na internet para vocês buscarem informação, informação de qualidade, fujam também. Gente, eu até fiz um post essa semana falando disso. Uma coisa que é muito importante que a gente está falando de investimentos, esse é um alerta que eu faço, não caiam em ciladas. Não acreditem em almoço grátis. Não dá para você sair acreditando em rentabilidade de 300% ao mês. Quando você vive num país que paga 2,75% ao ano, e quando você vive no mundo com países como Estados Unidos, Japão, com rentabilidade negativa, né? A taxa de juros nos Estados Unidos é de 0 a 0,25% ao ano. E aí vem um cara te oferecendo 300%, tá todo mundo dormindo, só ele sabe o caminho das pedras. Então, assim, não caiam nessas ciladas. Isso não, é assim, a bolsa se torna cassino quando a gente coloca a ganância na frente e se deixa se enredar pelo canto da sereia e se enrosca nessas coisas que são furadas. É verdade, Eu Joyce. sempre falo, gente, que investimento é para trazer paz e não dor de cabeça. É muito triste quando eu vejo pessoas que lutaram anos para juntar aquele seu valor e perdem da noite para o dia por acreditar em pessoas com tão má índole como essas, e ainda mais em períodos onde as pessoas estão tão fragilizadas como o que a gente está vivendo, onde pessoas perderam seus empregos, estão com as suas rendas prejudicadas, consumidas, e as pessoas ficam vendendo esse pote de ouro que não existe, né? E aí você vê, como a gente viu semana passada, se não me engano, no Jornal Nacional, pessoas indo à morte, né? Cometendo suicídio por terem perdido tudo. Né? É igual quando fala, o cara perdeu a casa na bolsa. Gente, a bolsa não tira a casa de ninguém. Né? O que você coloca lá, a bolsa ela vai a zero, ela não fica negativa. Quando que o cara fica negativo? Quando ele usa de alavancagem. A gente fala que é a mesma coisa, você vai na agiota, pega dinheiro para poder investir. Aí a bolsa cai como caiu, você tá lascado, a agiota vem bater na sua porta. Então, assim, não entrem em enrascadas como essa, não peguem dinheiro emprestado para entrar na bolsa, nem para investir em ativo nenhum, porque nunca vai cobrir, né? Então, assim, ajam com responsabilidade, cuidem do seu dinheiro. A gente fala que aqui o investimento é para multiplicar o seu dinheiro. É para multiplicar seu dinheiro, não a sua dor de cabeça, nem os seus problemas. Verdade. Para isso que a educação financeira é importantíssima, né? Para a gente se organizar, para a gente ter um bom planejamento para começar a fazer isso. E aí, voltando ao que você falou lá no início, né? Quando a gente começa a fazer investimento, a primeira coisa que a gente faz é ter o objetivo e você faz a sua retirada do investimento primeiro e depois você começa a pagar. Porque quando você está organizada financeiramente, é mais tranquilo você fazer isso. Agora, se você está no balaio de gato, né, em relação à dívida e tal, não sabe, primeira coisa, primeiro passo, se organize. Se organize financeiramente, porque senão você vai ter dor de cabeça. É aquilo que você falou, Joyce. Se eu começo, estou toda endividada, quero ganhar dinheiro, quero investir, aí começa a fazer. Gente, se a gente não tem um controle financeiro, a gente não tem paz. Então, a primeira coisa é se organizar. Né? Se organiza, trabalha de acordo com o seu objetivo, faz a reserva de emergência e busca as informações para aqueles investimentos que você vai fazer. Não tem erro, assim, falar assim, gente, então toda vez que você investe, você perde. Não, você tem que conhecer, essa parte do conhecimento, então, é imprescindível, né, Joyce? A gente não pode jogar a responsabilidade, eu perdi tudo na bolsa porque eu deixei na mão de alguém. É isso que vai acontecer, se você não sabe o que você está fazendo, você está deixando na mão do outro, você está correndo esse risco, né? Então, essa questão é muito importante, né? Não delegue a terceiros
um bem tão precioso, né? Que é a sua segurança, né? O dinheiro, ele representa parte da nossa segurança, né? Ele vai nos dar a tranquilidade para o amanhã, porque hoje a gente está na época produtiva, né? Onde você tem a sua capacidade, tá em plena capacidade produtiva. Com o tempo, essa capacidade produtiva vai reduzindo. Então, você precisa estar preparado para esse momento. E os investimentos vêm para te dar essa sustentação nesse momento onde você vai perdendo a sua capacidade produtiva e você precisa ter lá o seu colchão de sustentação, né? Com segurança para você passar bem o restante da sua vida, né? Então, a gente fala, o dinheiro, ele não é o nosso objetivo, mas ele vai nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, que é ter uma vida mais tranquila. E assim, comece hoje. O melhor dia para começar a investir foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Então comece, dê o primeiro passo, use o tempo a seu favor, o tempo é o seu melhor amigo. Quando a gente fala dos juros compostos, o T lá do tempo, ele faz uma diferença muito grande nos seus aportes, ele faz uma diferença muito grande no resultado que você vai ter. Eu estava vendo um exemplo de uma das nossas amigas, que ela falou de uma menina que ela investiu R$ 200 por 20 anos, a uma taxa de 0,5% ao mês. Em 20 anos, ela acumulou aproximadamente 92 mil. Quando chegou nesse período, ela foi e começou a consumir esse valor. Uma amiga que começou o mesmo projeto junto com ela, também acumulou durante os mesmos primeiros 20 anos esses mesmos 92 mil. Só que quando chegou lá no final, ela não retirou. Ela deixou o efeito dos juros compostos continuarem funcionando nessa renda por mais 40 anos. Então, vamos lá, deu um total de 60 anos. Ela chegou lá no final com mais de R$500 mil, aproximadamente. Você pensa o poder dos juros compostos. É isso aí, né? A gente fala que é quase que um milagre, mas é assim que os juros compostos funcionam, né? Quando a gente vai lá na matemática financeira ver um pouquinho, é isso mesmo. Porque aí tem a questão do tempo, a questão da constância, você coloca lá todo dia um pouquinho. Por isso que se a gente começa hoje, a gente não sofre tanto, né, Joyce? Então, assim, vamos começar hoje a nos organizar financeiramente, fazer os nossos investimentos que seja pouco. A gente não precisa, eu tenho que tirar 1.000, 5.000. Não, começa um pouquinho. Porque a partir do momento... Meu filho investe R$30 por mês. A carteira dele de investimentos é R$30 por mês. Ele tem uma mesada de 50, R$10 é para o presente dele de final de ano, R$10 é para ele comprar de bala, para ele comprar as coisinhas dele do dia a dia, porque ele tem 10 anos, até para a gente faz essa métrica dos 10, né? Então é R$10 para o consumo diário dele, R$10 para o presente dele de final de ano, e R$30, era 30 porque antes ele investia no Tesouro Direto, e agora ele começou a investir em ações esse ano, mas é R$30. E ele compra lá, são os R$30 todo mês. Então começa com fantástico. Muito bacana, né? E, na verdade, ele já está na educação financeira, né, Joyce? Aprendendo a guardar um pouquinho. Inclusive, você falou que ele comprou as ações daquelas empresas que ele gosta, né? É muito bacana. Realmente a gente está... Porque acaba que a gente se torna exemplo dos nossos filhos, né? Então, se a gente começa isso cedo... Teve até uma amiga minha que colocou assim, olha, a educação financeira tinha que começar... Realmente, a educação financeira tinha que estar nas escolas. A gente sabe que hoje, né, é obrigatório a educação financeira, mas não é obrigatório como uma disciplina, mas você pode colocar como uma matéria. As coisas estão caminhando, muito lentamente, mas estão. E a gente está tendo a oportunidade de poder falar um pouquinho mais de educação financeira. E se a gente pode ser um exemplo na casa da gente para os nossos filhos, eu acho que isso é importante, né? E a criança aprende muito vendo os pais, né? E assim, eu não estou falando, então quer dizer que eu tenho que falar de ações, como a Joyce fala com o filho dela? Não. Se você colocar ele para te ajudar na lista do mercado, né, já é o primeiro passo. Então, assim, nas pequenas coisas, quando você senta com sua família para fazer o orçamento do mês, ele participar, ele entender essa questão de ele recebe um valorzinho, ele tem 6 anos, ele recebe R$6, mas que ele entenda de separar o valorzinho, que ele sempre separe as 3 caixinhas, né? Que é o que a gente tem que pensar, a gente começa isso na mesada e isso leva para a vida. Eu tenho que ter o meu dinheiro de hoje, o meu dinheiro do meu sonho que eu vou realizar amanhã e o meu dinheiro da aposentadoria, lá do futuro. Né? Lógico que eu não falo de aposentadoria com o Miguel, mas eu falo, filho, o seu dinheiro de amanhã, que você não sabe nem para que vai ser, mas quando você chegar lá é o dinheiro que vai te dar o direito de você sonhar com o que você quiser. Verdade. Mas para que eu vou usar? Quando chegar lá você sonha, filho. Chega lá você escolhe. O importante é que o valor já vai estar garantido para isso. Então ele sempre tem que pensar nas 3 caixinhas. No hoje, no médio prazo e no longo prazo.
É isso mesmo, Joyce. Bom, o nosso tempo está acabando, né? A gente tinha muita coisa para falar, a gente pode deixar para uma próxima, né? Tem outros investimentos que a gente pode falar, igual o FIIs, eu acho fantástico também. Mas, assim, eu acho que por hoje já deu para a gente, tá, né, ter uma visão realmente de qual o caminho, né? Como começar? Começa da organização financeira, faz uma reserva, busca realmente o que se vai na renda fixa, renda variável. Começa da renda fixa para quem está começando agora, busca informação e eu acho que é por aí, tá? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem. Isso realmente é educação financeira, né? Então, assim, eu tenho que te agradecer muito, foi ótimo o bate-papo, como sempre aprendendo com você. E agradecer as pessoas que estão aqui presentes, né, na live com a gente, agradecer imensamente por estarem aqui ouvindo a gente. E qualquer dúvida, né, Joyce, entra lá no nosso perfil, né? Se eu não souber, eu mando para a Joyce me manda. Então, assim, a gente quer realmente mostrar que nós podemos ter liberdade financeira. A gente pode ter, eu falo que quando a gente tem essa liberdade, a gente tem liberdade e autonomia quando a gente consegue trabalhar melhor o nosso dinheiro, né? Isso mesmo, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom conversar com você. Gente, estou à disposição. Quem ficou com qualquer dúvida, quer entender mais sobre renda fixa, quais são os ativos, quer entender mais sobre renda variável, meu perfil está aberto. Usem as minhas caixinhas, as caixinhas de dúvida da Lê. A gente está aí para ajudar. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Joyce. Boa noite a todo mundo, gente. Obrigada, Tchau. tá? Tchau, tchau.